Olá, prazer, eu sou Elisângela e esse é o meu canal. Como vocês viram aqui, já posto há um tempo e às vezes eu gosto de vir aqui postar algumas coisas. E se você não me acompanha, eu gostaria de convidar você a vir junto comigo e me acompanhar, e me escutar e de repente até me dizer assim o que eu preciso melhorar para este canal. Mas assim, o tema que eu quero trazer para você é: se você não dominar, você será dominado. E talvez você poderia me perguntar, tá, em que sentido você está falando isso? No sentido da sua própria mente. Se você não dominar o seu pensamento, você será dominado por ele ou por outras pessoas. Quando a gente para pensar nisso, é interessante, porque constantemente nós somos seres, indivíduos, que somos facilmente de ser manipulado. Pessoas têm essa capacidade de manipular a gente, assim como a gente também tem a capacidade de manipular outras pessoas. Todo tempo a gente está conversando com alguém, induzindo uma questão, assim como eu estou nesse momento, conversando com você, seduzindo você nas palavras, nos gestos, trazendo um conteúdo que de repente vai mexer com o seu sentimento, com as suas emoções. E isso é uma forma de dominar você. Talvez você possa se sentir dominado. Eu já vi várias pessoas comentando, assim, em alguns conteúdos, falar, eu sou uma pessoa que não tem facilidade de cair nesse tipo de golpe, de ideia. Isso é bem legal, porque é uma pessoa que já tá, tipo, acordada pra vida e entendeu o jogo. Porque é igual aquele povo aí que faz uns trabalhos e eles têm o dom de te colocar medo, e aí você sente medo mesmo e você acaba fazendo coisas, cumprindo aquele compromisso que você não gostaria de cumprir, que depois você se arrepende. Então, o que eu quero te falar é que se você não dominar os seus pensamentos, você vai ser dominado. Você precisa ter controle do que você pensa, da forma como as outras também te fazem sentir, na forma em que elas falam alguma coisa que te afetou, e se você permitir com que isso, você dissolva isso, consequentemente, você está sendo dominado por aquela pessoa. É igual meu filho. Meu filho, ele tem 11 anos, vai fazer 12. E a gente sempre conversa e eu digo pra ele o seguinte: olha, na escola, acontece coisas na escola. E eu falo o seguinte: olha, você não pode fazer nada. Não tem como você fazer nada. Cada ação gera uma reação, certo? Então, o que você pode fazer nesse caso? Simplesmente sair. Porque cachorro, quando late, a gente tem que deixar ele ficar latindo sozinho. Senão, você vai retribuir, você também vai estar dois cachorros latindo à toa. Entende? Aí ele ficou assim, talvez futuramente ele consiga entender o que eu quero dizer pra ele. E eu quero dizer que, tipo, não se sinta, não permita com que o outro te domine. Se domine a si próprio. Aí tá com raivinha, domine a sua raiva. Se tenha uma expressão de santo, quando no fundo você queria matar o ser humano. Entende? Ah, Elisa, mas eu não consigo. Consegue, meu filho. Não consegue, alecrim dourado. Por isso que eu falo que toda ação gera uma reação. Por isso que o mundo tá do jeito que tá. A gente vê pessoas todos os dias, todos os momentos agredindo outras pessoas por causa da sua ação. Porque não consegue não consegue controlar os seus próprios pensamentos, as suas próprias atitudes. Por isso que antes de fazer qualquer coisa, respire fundo. Passe 2, 3 dias sem tomar aquela atitude. Eu era uma pessoa que tomava atitude automaticamente, assim, eu ficava com raiva, fazia uma coisa. Aí eu queria pintar o cabelo, pois eu já tava pintando o cabelo no momento que eu tava pensando. Depois eu tava com raiva, porque eu pintei o cabelo, eu não queria. Outras coisas. E aí um tempo, eu ouvi de alguém, não sei, antes de você fazer qualquer coisa, primeiro, sabe aquela compra que você vai lá no link e você bota no carrinho várias coisas? Ela fala, não compra agora, deixa lá. E vai dormir. Dia seguinte, você olha aquela lista de novo, mas não compra, deixa lá. Vai fazendo isso uns 3 dias. Se depois de 3, 4 dias você realmente viu que é aquilo que você quer, você compra. Mas nunca no automático. Isso vale muito a pena. Não resolver a vida no automático. Não comprar porque está com fome. Entende? Normalmente eu sempre tenho aquela dica, antes de ir no mercado, coma. Não resolve.
Entendeu? Não resolve. Juro que eu já fiz, mas não resolve. Mas o negócio é que você tem instinto. E você também pode simplesmente saber o que você quer, o que que é bom pra você, o que que não é bom pra você. Eu sou uma pessoa que eu não tenho. Eu tenho doce na minha caixa de chocolate, mas eu não sou a pessoa que consome chocolate. Então, meu filho é uma criança que gosta de doce. Então, eu não tenho doces dessa forma pra ele consumir. Então, essas bobeiras aí, que não é saudável, eu não tenho em casa. Não é que ele não coma, mas, tipo, não é uma coisa que eu tenho na minha casa sabendo que a minha criança vai comer, entende? Então, são coisas que você pode pensar e refletir sobre. Porque depois você toma uma atitude que você vai se arrepender. E aí você vai se sentir, você vai se ofender a si próprio. Você vai odiar a si próprio por ter tomado uma decisão, uma atitude que não era para ter tomado, entende? E então, domine a si próprio, domine os seus pensamentos, domine as suas atitudes no momento, antes de fazer qualquer coisa, mesmo, qualquer merda, pense bem sobre isso. Vai valer a pena? O negócio é, vai valer a pena? Ai, mas talvez só uma vezinha. E se você continuar repetindo isso, você realmente só é um mau caráter, tá? Pulando para outro tipo de assunto aí, talvez você só é um tipo de mau caráter. Se você rouba de alguém, se você trai alguém. Então é um mau caráter mesmo você, e no caso é só uma terapia muito forte. Mas se você é essa pessoa compulsiva, é uma pessoa que é realmente compulsiva, que não consegue lidar com as próprias emoções, então não saber lidar com as emoções te traz uma reação. E essa reação é exatamente aquela que você não quer depois. O arrependimento de abrir sua conta e pensar, poxa, não devia. Aí você vai pensar, será que eu volto para trás dessa encomenda? Entende? Então, assim, controle-se. Porque, assim, a gente se adoece a gente mesmo. Não é o outro que nos causa dor, é a gente. O outro, ele tem essa capacidade de querer dominar a gente, porque o indivíduo, ele tem esse talento de querer dominar o outro, né? Na verdade, o ser humano tem esse talento de querer dominar tudo e todos. Então, assim, ele não entendeu, acho que pegaram mesmo a firme lá, a regrinha da Bíblia, onde fala dominar e tudo sobre os céus e terra. E o cacete do Satanás tá querendo dominar tudo, até Marte. Então, é muito do ser humano querer dominar tudo e todos. Então, tente dominar você mesmo. Dominar no que você faz, no que tu tá ali acontecendo. Você mesmo pode fugir dos seus próprios desejos, que pode não ser bons, desejos compulsivos. Você pode realmente trabalhar nisso. Claro, gente, que tudo isso é com a ajuda de pessoas profissionais te ajudando. Tem coisa que é muito séria que precisa realmente de ajuda profissionais. Mas tem coisa que a gente só precisa de vergonha na cara mesmo, tá? E se a coisa tá gravando, é aquilo. Vai pra ajuda profissional. E ajuda também. E aí é uma coisa de trabalhar. Eu penso o seguinte, a mente, ela é uma coisa extraordinária. Ela é grande. Ela é eu acredito que ela é bem mais do que isso, do que a gente sabe. Que a gente sabe pouquinho. Mas a ciência deve saber muito mais. E quem tá com o campo aberto sabe mais ainda. E por isso que tá despertando outras pessoas pro sentido do ser. Pro sentido do ser. Que é esse sentido de se encontrar. Porque o ser humano, ele não tá vazio. Na verdade, o ser humano, ele tá cheio de próprio ego. Ele tá cheio de si, que não é o que não é ele mesmo. Ele tá cheio de tudo ao mesmo tempo, menos dele mesmo. Então, por isso que, às vezes, na meditação, nesse espaço, a pessoa fala, esvazie sua mente. Que é exatamente você tentar liberar um pouco do que você tá sentindo, do que você carrega. E quando você respira profundamente, você coloca ar no seu peito e manda oxigênio pro seu cérebro, o seu corpo, ele dá ali um certo alívio. Então, é por isso que fala pra gente se aliviar. Então, a gente alivia, meio que alivia a gente ali, sabe? É até um ato de gozar, às vezes, esse ato de aliviar. Falei, nossa, Elisa, chegou no ponto agora. Exatamente. Mas é esse o ponto quando pra mim, quando a gente goza, é um ato de alívio. É um ato de... É um ato de você sentir você. É um ato de você saber quem você é. Por mais que seja aquele segundo, aquela sensação, você também tem que saber que
Que não é só ali, entende? É o pós isso. Que você também pode sentir o seu corpo, sentir a sua energia e deixar fluir, deixar ir o que precisa ir. A gente precisa saber isso, a gente precisa entender sobre isso. Que o ato de também gozar não é só exatamente foi lá e gozou e acabou. Tem gente que faz isso, mas tudo bem. Mas esvazie a sua mente. Domine a sua mente. Esvazie das coisas que tá te carregando, te sobrecarregando, te sugando, te puxando e vai pro centro do que você é. Vai buscar você. Jesus é um indivíduo maravilhoso. Eu amo Jesus porque Jesus, ele sempre estava levando o povo para esse centro. Ele sempre estava levando o povo para dentro de si mesmo, para o conhecimento do que é você. Quem é você? Você é a sua fé, você é a sua certeza, você é a sua convicção, você é aquilo que te ensinaram, mas você tem algo a mais além disso. Por isso que às vezes o nosso corpo ele se transforma e a nossa alma ela grita para a gente descobrir quem a gente é, para a gente soltar o que há dentro da gente. E a gente só descobre isso quando a gente está de mente aberta, quando a gente está 100% aberto para aceitar que pessoas vão ter que ir embora da sua vida, você vai ter que ir embora da vida de pessoas, você vai ter que tirar muitas coisas que não te pertencem. E aí o sentido de muita gente não soltar isso é exatamente o apego, o medo às coisas, o medo de gente ir embora, o medo de perder tudo. Porque lembra a passagem, que eu não tô lembrada bem? Uma passagem onde fala. Alguém chegou e pergunta para Jesus como ele fazia para nascer de novo. Ele falou. Na parábola eu não lembro, gente, agora porque a mente não dá. E ele falou: eu preciso nascer. Jesus mandou ele nascer de novo, alguma coisa assim, não lembro. E ele pensou na ignorância dele: não, mas não tem como, eu sou um homem adulto, como eu vou voltar pro ventre da minha mãe? Não tem. Mas Jesus não estava falando disso. Jesus não estava falando disso. Então, Jesus estava falando no sentido de você precisa nascer na sua mente, você precisa estruturar novos pensamentos, porque você tem padrões aí dentro de você. Só que quando você busca autoconhecimento, esses padrões vão embora, automaticamente eles vão saindo da sua vida e você vai nascendo um novo indivíduo. Só que não entendeu naquela época, né? E aí tá aí pra gente hoje estudar isso, pra gente realmente soltar esses padrões antigos, nascer de novo, ser um indivíduo melhor, pra gente. Jesus sempre dizia para alguém quando conseguia uma cura: a tua fé te salvou. Não era sobre a cura, era sobre a fé. A fé que estava te faltando para você saber quem você é. E às vezes é o ponto. A fé tá te faltando para você saber quem tu é. Às vezes a gente passa por muitas coisas na vida e é exatamente só pra gente descobrir quem a gente é. Só pra gente estruturar a nossa fé. E talvez esse modo que a gente se apega às coisas, às religiões, às crenças, a deuses de todas as formas, é por um certo medo de não querer soltar o que a gente precisa soltar. E aí a gente se apega, a gente acende vela para tudo que é santo. Tudo bem, você pode acender uma vela ali, porque uma vela ela também tem um poder, tem uma luz, uma iluminação. Mas a própria espiritualidade, ela não precisa disso, certo? Quem precisa disso talvez seja nós, Mas a gente pode ser esse indivíduo que constrói a própria vida, que constrói a própria ponte, mesmo depois dela quebrada. Você pode construir a própria ponte, a própria vida, estruturar ela da melhor forma possível. Padrões antigos precisam ser deixados para trás. Essa estrutura, essa base, ela não te serve mais. Não te dá garantia de nada, não nos dá garantia de nada para nenhum lugar, para onde vai, para onde vem, não. E a gente só precisa soltar. Talvez carregar dores por anos, casamento por anos, que não tá legal, só porque por causa dos filhos, não vale a pena. Não vale a pena. Mas vale a pena. Não vale. Seus próprios filhos, futuramente, eles vão dizer na tua cara: você fez errado, você ainda vai sair como errado. Você fez errado, você devia ter saído. Não devia ter ficado por causa de nós. Eles vão crescer com uma estrutura mais forte, mais autênticos, vão aprender a lidar com os problemas. O nosso problema é não querer que o outro também passe por problema. Porque a gente já passou por problemas demais. Aí o meu filho não pode sofrer. Vai tomar no... Entendeu? Não tem como, alecrim dourado.
Não tem como você tapar cada buraco de um ser humano que vai passar na tua vida ou do ser humano que sai de dentro de você. Não existe isso. Jesus mesmo trouxe essa estrutura pra gente. Jesus veio, até então, que a gente sabe sobre a Bíblia, né? Jesus veio aí no ventre de Maria. E ele mesmo foi um indivíduo, um ser que nem Maria pôde tampar os buracos que Jesus ia ter que cair dentro. Ele teria que tomar decisões da própria vida. Né? Tá lá no momento lá do que Maria veio e falou: Jesus, o vinho acabou. E aí, transigiu. E eu com isso? Qual é o teu problema? Me deixa. Oxi. Jesus foi bruto de uma forma e a gente. Por que a gente precisa carregar essa energia do que não é? Do que realmente a gente não é? Por que a gente precisa ter essa estrutura que foi ensinada? Entende? São muitas coisas que fogem do padrão, realmente. E a gente fica nessa estrutura, nessa condição de que é isso. Ai, a gente precisa crescer, frutificar e multiplicar e ter um campo de futebol e o cacete a quadro. E no fundo, a gente se esquece do que realmente a gente é. Não do que a gente veio fazer aqui, mas do que a gente veio descobrir quem a gente é e o que a gente quer. E se a gente construir alguma coisa ali com alguém, com fazer filhos e tudo, ok. Cada ser humano, cada indivíduo vai ter que viver aquilo que precisa viver. Mãe nenhuma, pai nenhuma tem como eu disse, tapar os buracos para que seus filhos não caiam dentro. Eles vão cair. E eles vão ter que aprender a levantar. E você só precisa ensinar que, tipo, ok, você caiu, você pode levantar. Faz parte chorar, faz parte chorar. Mas também faz parte levantar e continuar. Ou se você não continuar, você vai ficar lá dentro do buraco. Até você descobrir que você tem fé suficiente para sair de lá de dentro. Entende? Então ensina isso para seus filhos, até para você mesmo nesse momento, dependente da sua idade. Talvez foi te ensinado que você não poderia, sei lá, fazer uma faculdade dependendo da idade. Talvez te ensinaram que você não podia fazer um curso de um idioma, porque eu já tô muito velha, eu não posso estudar. Vai pro cacete, como é que você não pode estudar? Estuda o que você não quer. Porque você não quer, porque é preguiçosa, preguiçoso. Vai, sei lá, tem tanta facilidade hoje em dia, você nem precisa ir de casa para estudar. Não precisa, o YouTube tem muita coisa legal para você estudar, seja lá em qualquer área que você queira aprender. A inteligência artificial pode te ajudar. Não tem ela como uma base para tudo, mas ela pode te ajudar. Entendeu? Se você ganhar bem, você paga alguém para te ensinar. 1 hora por dia, 2, na semana, 2 horas na semana, não sei. Vocês entendem que a gente tem capacidade de fazer coisas que a gente dizia que não podia fazer? A gente só não faz porque ainda tem uma crença e ainda tem a preguiça. Não é que você não possa ser uma pessoa também preguiçosa, você pode. Mas você também pode trabalhar em muitas coisas em você. Para o seu bem-estar, para o seu crescimento, o seu desenvolvimento. No final das contas, é só sobre a gente. Talvez o que tu construa hoje vai servir lá na frente para as outras pessoas. Mas aquilo já passou. Vai ficar como um galardão aí, sei lá, uma coisa assim, de um memorial. Porque todo indivíduo, todo ser humano hoje, ele quer ser visto como um memorial, né? Como uma bela de uma lembrança. Quem sabe, né? Se o mundo afundar em águas, a gente realmente vai ficar, os nossos ossos vão ficar aí no fundo do mar, outras vidas vão surgir. E aí? Enquanto a gente fica só pegando tanta bobeira, tantas coisas, a vida tá acontecendo, o tempo tá passando, e você tá pegando ainda coisas imaturas ao próprio pensamento. Ou se deixando dominar pelo próprio pensamento, se deixando dominar por outras pessoas, que outras pessoas podem ditar o que tu pode fazer. Outras pessoas podem dizer, você não pode usar isso, você não pode comer isso, você não pode ser assim, você não pode ser assim, você não pode ser assim. Porque a todo tempo as pessoas estão ditando o que a gente tem que ser, como a gente tem que vestir, o que a gente tem que beber. Todo tempo. E a gente é o único indivíduo que não acordou para isso. A gente só aceita.